Fala, cartoleiros! Vamos à escalação da rodada 20? Rodada 20, o vídeo de hoje está voltado para o chamado time da mitada. Nosso campinho já está aqui do lado esquerdo. Nesse vídeo, a ideia é fazer um time para mitar. E aí eu vou dar sugestões de pelo menos 4 apostas. Então a gente vai fugir dos mais escalados nessas 4 apostas. Porque para fazer time e colocar os mais escalados, isso aí você já pode ir aí nos aplicativos, no próprio site do Cartola que você consegue fazer. Então, galera, começando aqui para as peças que eu considero como obrigatórias nesta primeira rodada. Primeira peça obrigatória aqui no nosso ataque, que você não vai poder deixar de fora, é o Brenner. 7 cartoletas que ele custa, ponto 70, ponto 17, 5 gols, 1 assistência, 14 finalizações. Tem uma mitada na 14ª e uma última mitada na 19ª rodada. Com certeza os cartoleiros vão escolher o Brenner, que está em ótima fase. São Paulo está fazendo muitos gols nos últimos jogos, então ele é figurinha carimbada e obrigatória. No meio campo, outra figurinha carimbada e obrigatória é o Vina, que tem um gráfico fantástico, 6 gols, 3 assistências, 11 desarmes, só pontuações positivas nas 3 últimas rodadas, 11.90, 12 pontos e 5.60 na última contra o Botafogo, da assistência que ele deu, saiu mais cedo do jogo, ainda no início do segundo tempo. Bom, o terceiro obrigatório aqui é da zaga, é o Reinaldo. O São Paulo pega o Goiás, e aí por que a gente vai colocar o Reinaldo? Ao contrário do que a gente imagina, o São Paulo é a segunda melhor defesa do campeonato. Tá? A segunda melhor defesa, tomou 14 gols. E é um dos ataques que tem regulado nas últimas rodadas. Então o Reinaldo a gente vai colocar ele em função disso, né? Do São Paulo jogar inclusive com o Lanterna também, o Lanterna Goiás. O São Paulo pega o Goiás é a defesa que mais tomou gol no campeonato, tomou 31 gols, nos últimos 6 jogos tomou 11 gols, e no último jogo tomou 2-0 para o Bragantino. Então o Goiás, que é a defesa mais vazada, que tomou 11 gols nos últimos 6 jogos, é a defesa que provavelmente vai tomar gol. Então a gente fechou aqui com o Reinaldo. Vamos voltar ao nosso ataque para falar ou de Keno ou de Pedro. E aí você vai escolher aquele que você gosta mais. O Keno e o Pedro se enfrentam, né? Atlético e Flamengo. Atlético e Flamengo são as defesas... são times que têm um ataque extremamente positivo, mas as defesas não são muito boas. O Atlético fez 31 gols, mas tomou 23. O Flamengo fez 33 gols, mas tomou 25. Então esse jogo pode ter gols para os dois lados. E aí você escolhe Pedro ou Keno. Como a gente está pensando em fazer um time com menos cartoletas, para ajudar os cartoleiros, a gente escolheu aqui o Pedro, que custa apenas 6 cartoletas. O Pedro também tem 7 gols no campeonato, 20 finalizações. O Flamengo é um time que finaliza muito, o Atlético joga aberto. Deve ter gols para os dois lados nesse jogo, e aí a gente optou pelo Pedro. Vamos deixar essa vaguinha aqui no ataque para a nossa aposta. Então vamos ir para o meio campo. No nosso meio campo, além do Vina, a gente vai falar do Patrick. Patrick sempre com pontuações positivas. Na rodada 18, quando ele não teve a companhia do... Não, na rodada 18... Quando ele não teve a companhia do Galhardo o jogo todo, ele fez 12,50. Então, assim, pensando em que o Galhardo não joga, o Patrick deve assumir a responsabilidade no Inter. Então, é um cara que a gente vai colocar em função disso. Essa rodada, né, tem esse ponto positivo, que parece negativo, mas não é. Nós não temos Marinho, nós não temos Galhardo. É positivo por quê? Porque a gente arrumou vaga para 2 outros jogadores, um no ataque e outro no meio campo. E também a gente vai fazer um time com menos cartoletas. Vamos deixar a nossa vaguinha aqui no meio campo, né, do nosso campinho, para outra nossa aposta. Vamos agora continuar aqui na nossa defesa. Na nossa defesa a gente vai fazer os zagueiros aqui primeiro, colocar os zagueiros primeiro, sem muita surpresa, né? Já que o São Paulo joga em casa, já que tem aquela estatística que eu comentei ali sobre a questão das defesas, um dos nossos defensores é do São Paulo.
Aí a nossa primeira aposta aqui para a rodada é o Gustavo Gomes, pega o Vasco, né? O Vasco tomou nada mais, nada menos do que 14 gols nos últimos 6 jogos. O Vasco tomou 14 gols nos últimos 6 jogos. O Gomes, ele tem 1 gol no campeonato, 20 desarmes. E na última ele imitou, fez 10,70 mesmo sem fazer gols, né? Apenas pelos desarmes e pelo SG. Então o Gustavo Gomes está muito valorizado, precisa de muito ponto para valorizar, mas a gente vai dar uma equilibrada em outros aqui que vão precisar de menos pontos. Então é a nossa primeira aposta. A nossa segunda aposta é um lateral do Bahia. Nossa segunda aposta aqui, para fechar a nossa defesa, já que a gente colocou o Reinaldo lá na outra lateral, a gente vai fechar com um defensor do Bahia. Poderia ser o Nino, mas o Nino está muito valorizado, precisa de muitos pontos para ganhar cartoletas, então a gente vai aqui com o Juninho Capixaba. Precisa de 1,90 para valorizar. Juninho Capixaba no jogo de ontem deu 1 assistência, no campeonato ele tem 1, tem 32 desarmes, sempre pontuações positivas. O Bahia pega o Botafogo, e aí? O Botafogo é o 14º, o Botafogo nos últimos 6 jogos tomou 8 gols, mas o Botafogo só tem 3 vitórias no campeonato. E é o time que mais empata, o rei dos empates, 11 empates. Então assim, o Botafogo vem mal, né? Fez algumas mudanças fora de campo, dentro de campo. Então o Botafogo não vem bem, o Juninho Capixaba pode ser uma aposta. Quem não quiser ir de Juninho Capixaba e quiser dobrar aqui na defesa, tem o Vina, né? Do Palmeiras, pega o Vasco. Como eu disse, o Vasco tomou muitos gols, o Vina sempre dá assistência, ontem mesmo ele deu 1. Então o Vina seria aqui uma outra composição bacana para a nossa defesa, quem não quiser ir com o Juninho Capixaba, mas nós estamos indo nas apostas. E aí, para fechar a nossa defesa, o goleiro também não deixa de ser uma aposta nossa. O Atlético mitou o Luan Poli quando o Sport jogou com o Atlético. Dessa vez a gente vai apostar aqui no Hugo Souza, que tem 9 defesas difíceis no campeonato. Não vai manter o SG provavelmente, mas se fizer aí umas 3 defesas difíceis, já são 12 pontos. Toma 2 gols, faz 8 pontos. Então assim, o Hugo Souza é uma aposta bacana. Quem não quiser ir de Hugo Souza, tem o próprio goleiro do Bahia ou tem o goleiro do Ceará, que pode valorizar porque está negativado. Aí agora a gente vai colocar aqui o técnico, que você vai gastar o menos de cartoletas possíveis. Então no nosso time aqui a gente vai colocar o Kudê, porque ele precisa de 2 pontos só para valorizar. O Inter joga em casa contra o Coritiba, é um jogo teoricamente fácil para o Kudê fazer os 2,20 que ele precisa. E para fechar aqui o nosso time, vamos às 2 apostas, uma para o meio e uma para o ataque. E aí eu vou falar do que eu sempre falo, do arco e da flecha. Então nós vamos apostar em 2 caras aqui que são do mesmo time. O atacante, ele não está entre os 3 mais escalados, mas ele está bem escalado essa rodada, é o Gilberto, muito bem escalado essa rodada. Gilberto tem 3 gols no campeonato, 1 assistência e 30 finalizações. O Bahia, nos 2 últimos jogos que fez em casa, ganhou de 3-0 do Vasco e de 3-1 do Atlético. E no jogo do Atlético, o Gilberto mitou, fez 2 gols. Então, assim, na última ele fez 4,10 contra o Santos. Teve uma oportunidade de fazer um gol contra o Santos, mas o goleiro do Santos fez uma ótima defesa. Na 17ª que ele pegou o Atlético, ele fez 15,60. Então, o Gilberto é a nossa aposta para o ataque, que a gente pode inclusive colocar a taja de capitão nele aqui, que eu acho que é um cara que vai mitar nessa rodada. E para acompanhar o Gilberto, ele precisa de 10 pontos para valorizar, então assim, a gente pode até perder cartoletas, mas nós não estamos pensando nisso agora, estamos pensando em fazer um time mais barato. Esse cara é o Daniel do próprio Bahia, custa 6,42 cartoletas, olha aí, baratíssimo. É um cara que você vai colocar aí e não vai gastar muitas cartoletas com ele. Tem 3 gols no campeonato, tem 1 assistência e 8 desarmes. Então o Daniel é um cara ótimo para colocar aqui para a gente fechar o nosso time. E olha, fechamos um time aqui, confirmando a escalação. 109 cartoletas que nós vamos gastar nesse time. 109, aqui do lado direito, 109,17 cartoletas gastamos para fazer esse time. Um time muito bom, com um goleiro do Flamengo e um atacante. Se você é atleticano e quer fazer diferente, você tira o Pedro e coloca o Keno, vai gastar um pouco mais de cartoletas, tira o Hugo Souza e coloca um outro goleiro da sua confiança.
Esse goleiro pode ser, por exemplo, o do Bahia ou do Ceará, que são boas apostas. Tá aí o nosso time, espero ter ajudado. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de fazer a inscrição aí do lado direito, para que você possa receber os vídeos novos, tá bom? E vamos juntos mitar, começar esse segundo turno de maneira boa, para a gente não ficar atrás de ninguém. E o segundo turno, muitas ligas começam no segundo turno, então você está zerado assim como seus adversários. Boa diversão para todo mundo, boas mitadas. O campinho está do lado esquerdo para você tirar o print, para você analisar. A ideia aqui é sempre colocar 3 ou 4 apostas, e aí você escolhe se você quer aproveitar algumas dessas apostas que eu coloquei aqui, algum desses jogadores. A ideia é ajudar nesse sentido, porque para colocar os caras que são mais escalados, você pode ir nos aplicativos e nos sites que você encontra, tá bom? Fui!